Bom, então vamos lá, pessoal. O que a gente começa hoje a desenvolver é a noção de integração. Na verdade, essa noção vocês já viram um pouquinho dela lá na primeira atividade que a gente fez quando iniciou esse ensino à distância. Vocês lembram que na primeira atividade eu pedia para vocês explicarem um pouquinho a noção de diferenciabilidade e integrabilidade que foi dada naquela aula introdutória. E a integrabilidade, ela estava associada a cálculo de área sobre o gráfico de função. Tanto é que tinha uma função lá, se eu não me engano, era x ao cubo, que era para vocês aproximarem a área abaixo do gráfico por retângulos. Aquele procedimento que vocês fizeram nessa atividade um é exatamente o processo que define o que a gente chama de integral de Riemann. Então, eu vou colocar aqui um gráfico de uma função genérica. Vamos supor que essa daqui é o gráfico de uma função f de x, e o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai olhar para um intervalo, digamos, de A a B, pré-fixado, e o que a gente quer é olhar para o gráfico que está, para a área que está abaixo do gráfico dessa função. Então, o que a gente quer é calcular esse objeto aqui. Se essa função for uma função bem simples, por exemplo, for uma reta, a gente sabe calcular, porque daí o que a gente vai ter vai ser um triângulo. Mal é mal, a gente sabe que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, a gente dá um jeito e consegue calcular. Se a função for constante, isso aí vai dar um retângulo. Base vezes altura, a gente sabe calcular. Contudo, a integração traz uma maneira de a gente fazer esse cálculo com coisas que são muito mais complexas, não necessariamente retas, com coeficiente angular variável. Muito bem, então lá na atividade um, o que que a gente fazia? A gente pegou lá a função x ao cubo, nesse caso vai ser uma função genérica, e a gente dividiu em n partes o intervalo de 0 a 1, que aqui é de A a B. Então, suponha que eu divido esse intervalo aqui, ó, em 3 partes. Então, aqui eu vou chamar esse cara aqui de x0, o A. Eu vou chamar esse outro cara aqui de x1, um minuto. Eu vou chamar esse segundo cara aqui que eu considerei de x2, não sei quem são, e o B acaba sendo o meu x3. Então, o que eu fiz aqui foi particionar esse pedaço de domínio da minha função, dividindo em 3 pedaços. E aí, o que que a gente fez lá na atividade? A gente fez assim, olha, a gente considerou esse retângulo aqui, ó, vamos pegar com altura x1. Então, a base dele vai de x0 a x1, tem esse comprimentinho, e pegou essa altura, calculou essa área desse retângulo à esquerda aqui que eu estou pontilhando. O segundo passo que a gente fez foi, vamos pegar aqui no x2, esse outro retângulo aqui, que dá na altura da imagem do x2, e vamos calcular a área dele. Base vezes a altura, a gente sabe calcular. E, num terceiro passo, vamos pegar aqui o x3, vamos pegar esse retângulo aqui, e calcular a área desse retângulo aqui. Bom, por que que eu sei calcular a área desses retângulos? Veja, eu sei medir esse comprimento aqui. Bom, se o ponto que está à esquerda é x2, o ponto que está à direita é x3, esse comprimento aí é x3 menos x2. Agora eu tenho o tamanho da base desse retângulo. Para eu saber qual que é a altura desse retângulo, o que que eu faço? Eu venho aqui e vejo onde que o B bate. O B bateu nesse pontinho aqui, que é justamente, f de B. Se eu conheço minha função, eu sei calcular f de B. Então, esse retângulo aqui, ele tem área o quê? x3 menos x2 vezes f de B, que é o f de x3 no caso aqui. Legal, então eu sei calcular essa área. Vamos calcular a área do vermelho. De maneira análoga, a base desse retângulo que eu construí em vermelho mede o quê? De x1 a x2, isso aí mede x2 menos x1. Base. Vamos ver qual que é a altura desse triângulo. Eu estou falando que a altura bate aqui, ó, na imagem do x2. Então, esse cara aqui, não conheço quem é, mas eu sei calcular, isso aqui é f de x2.
2. Essa é a altura do meu retângulo. Então, a área desse retângulo vermelho vai ser x2 menos x1 vezes f de x2. Maravilha. E por último, falta esse retângulo azul, que a gente repete o procedimento. Vamos lá, qual que é a base desse retângulo aqui? Ó, x1 menos x0, ou A, que foi onde eu comecei, e a altura desse cabra eu sei olhando para a imagem do x1 aqui, pela f. Então, essa área aqui em azul vai ser o quê? A base, que é x1 menos A, vezes a altura, que é f de x1. Então, esse processo, ele faz o quê? Ele me dá uma aproximação, eu vou chamar de A3, essa aproximação, à área abaixo do gráfico dessa função. Então, eu vou somar a área do retângulo azul, que é x1 menos A, que é o x0, que eu chamei assim, vezes a altura, que é x1, mais a área do vermelho. A área do vermelho, a gente acabou de ver aqui, que é o quê? x2 menos x1 vezes a altura, x2. E vou somar a área verde aqui. A área verde mais, então, x3 menos x2, f de b, mais b é x3. Então, eu vou escrever assim, x3. Então, veja o que eu acabei de fazer aqui nesse cantinho esquerdo. A gente acabou de calcular uma área que é uma aproximação grosseira, mas é para a área abaixo do gráfico da função. Então, vou subir aqui um pouquinho. Se eu escrever A para aquela área, que eu já vou denotar assim, ó, a integral de A até B, de f de x dx. Se eu digo que a área é isso aqui, eu não sei o que é isso ainda. Eu só estou dando um símbolo para a área abaixo do gráfico da função. A gente acabou de ver que esse A3 é uma aproximação para essa área. Boa ou ruim, tanto faz, é uma aproximação. E como a gente viu na primeira atividade, uma das questões que eu coloquei lá é o seguinte: tá bom, a gente fez esse procedimento dividindo o domínio, o intervalo, em 3 partes. Se eu dividir em 5, eu vou aproximar melhor ou pior? No sentido de eu estarei mais próximo do valor real, que é a área, ou mais longe? E, por unanimidade, a resposta foi de que eu teria uma aproximação melhor. Então, de fato, se eu considerar, por exemplo, nesse rascunho aqui meu, uma soma com 5 divisões ao invés de 3, eu vou ter uma aproximação melhor para essa área aqui. Se eu considerar 10 divisões, eu vou ter uma aproximação melhor ainda. E quanto maior for o número de partições de vezes que eu dividi o meu intervalo, mais próximo eu vou estar do valor real, tá? Essa é a ideia de integração. E note que o que acontece? Esse processo dá uma ideia de limite. E, de fato, a integral também é um limite. Assim como a derivada era um limite em particular, a integral, ou seja, a área abaixo do gráfico de uma função, também é um limite. Que limite é esse? O limite de todas essas possíveis áreas que a gente calcula, fazendo a distância desses pontos que eu considero na partição ir a zero, tá? Bom, esse é um exemplo, apesar de abstrato, mais simples, só que no caso geral, suponha que eu divida o intervalo AB, esse intervalo aí do domínio da minha função, em N partes. Quem que é N? Não sei, é um número natural, qualquer um deles. Se eu dividir esse cara em N partes e repetir o procedimento que eu fiz aqui, eu vou ter uma aproximação aqui enésima para essa área, que vai ser o quê? Eu já vou escrever em formato de somatório, tá? Vai ser a soma, e já explico, de I indo de 1 até N, de f de xi vezes xi menos 1. Então, veja o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que a enésima aproximação é essa soma aqui. Cada termo que aparece nesta soma aqui, cada um deles para cada i, essa aqui é a área do iésimo retângulo
que eu construo abaixo do gráfico da minha função. Porque, veja, xi menos 1, se eu pego o intervalo AB aqui, chamo esse cara aqui de x0, aí eu tenho um x1 aqui, um x2 aqui, x3, e vou embora, de tal maneira que o B seja o xn. Quando eu pego um x indexado em I menos o índice anterior, eu estou calculando um desses tamanhinhos aqui, que são as bases do retângulo. Quando eu multiplico pela imagem do f de xi, eu estou multiplicando por uma altura de um retângulo construído. Então, cada um desses trenzinhos aqui, voltando um pouco, reflete, nesse caso particular aqui, no início que eu desenhei, uma dessas áreas, ou a azul, ou a vermelha, ou a verde. Tá bom? Muito bem. E essa coisa que aparece aqui, xi menos 1, a gente escreve assim, ó, isso aqui é delta de xi. Por quê? Porque é uma variação do xi, é a diferença entre dois pontos consecutivos. Então, a gente pode reescrever essa soma assim, ó, isso aí é a soma de indo de 1 até n, de f de xi, delta de xi, onde delta é essa diferença de dois termos consecutivos, tá? Muito bem, então, esse processo aqui, eu escrevi para um n genérico, pode ser n igual a 1 bilhão. É muito difícil fazer manualmente, mas computacionalmente é possível. E, teoricamente, ainda a gente pode falar no seguinte, vamos considerar essa sequência n, o limite de AN, quando eu olho esses intervalos convergindo a zero, ou seja, quando a diferença de dois consecutivos eu faço ficar um muito próximo do outro, eu considero retângulos com base pequenininha e a altura dada pela imagem da função. Quando eu faço isso, esse limite, se ele existe, ele é a área abaixo do gráfico da minha função. Tá? E aí acabou. A gente tem aqui a definição de integral de Riemann. Essa aqui é justamente a integral de Riemann. E ela recebe esse nome pelo seguinte motivo. Existem integrais que não são de Riemann, tá? Existem outros tipos de integral, por exemplo, tem a integral de Lebesgue, mas tudo isso foge do escopo desse curso. Tudo bem? Tranquilo até aqui, apesar de ser meio viajado as ideias apresentadas? Tudo bem. Tá bom. Faz sentido. Tá. Quer ver? Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais palpável para calcular a integral. É um exemplo meio óbvio. O nome da outra integral é integral de Lebesgue. Se escreve assim, Lebesgue. Integral de Lebesgue. É uma generalização, inclusive, do conceito de integral de Riemann. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos calcular uma integral de um caso que é bem simples, que é o da função constante, tá? Então, vamos pegar aqui, digamos, no intervalo que eu vou chamar de AB, não sei quem é A e quem é B, a função constante igual a C. Então, essa função aqui é uma reta horizontal, e a gente vai olhar, essa aqui é a minha f de x igual a C, constante. Vamos calcular a integral dessa função. Então, a integral dessa função, pelo que a gente acabou de ver, por definição de integral de Riemann, é o limite de quando os delta x e aí tende a zero, das somas das áreas que são chamadas de somas de Riemann. Tá, mas antes de olhar para esse limite estranho, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir o intervalo AB em N partes, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de x0, aí eu vou pegar aqui x1, vou pegar aqui um x2, arbitrários, e vou fazendo isso até xm, aqui. Eu fiz essa partição. Aí eu vou construir os retângulos dados
por esses intervalinhos que eu vou considerar no meu domínio. Muito bem. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Quando eu for calcular o AN, que é a soma das áreas de todos esses retângulos, intuitivamente, o que dá isso aí? Valendo. Ixi, essa aí foi difícil. Todo retângulo, exatamente. Não precisa, Leonardo, ser do mesmo tamanho da base. Vou te mostrar, todos tendo a mesma base. Não precisa ser, eu vou mostrar para vocês por quê. Pode ser diferente. Exatamente. Deve dar base vezes altura, a base é B menos A, vezes C. Certo? Essa base do retângulo aqui mede B menos A. E a altura C. Muito bem. Então, quando eu fizer essas somas do AN, isso aí deve ser B menos A vezes C. Vamos ver se de fato é, tá bom? Vamos ver se de fato é. O que a gente acabou de ver é que isso aqui eu vou deixar esse limite carregado aqui e vou escrever quem que é o AN. O AN a gente acabou de ver que é o seguinte, é a soma de todas as possíveis sub-áreas de retângulos que eu construo. Então, isso aqui vai ser f de xi vezes o delta de xi, que é xi menos 1, tá? Bacana. Agora, o que acontece aqui? Como a função é constante, nesse caso, esse cara aqui, independentemente de quem é o xi, esse cara é sempre c, certo? Sendo ele sempre c, esta soma aqui, o c pode sair para fora, é uma soma finita, então essa soma vai ser o seguinte, vai ser c vezes a soma i indo de 1 até n, xi menos 1. Então veja o que está acontecendo. Agora, esse problema se resume a somar todos os pedacinhos de base. Somar todos os pedacinhos de base que completam o intervalo AB, isso aí tem que dar AB, certo? Vamos ver se de fato dá. Olha, vamos abrir essa soma aqui e escrever ela de maneira explícita. Esse cara aqui vai ser o quê? Para i igual a 1, o primeiro termo dessa soma vai ser x1 menos x0. Para i igual a 2, o segundo termo dessa soma vai ser o quê? x2 menos x1. Para i igual a 3, o terceiro termo dessa soma vai ser o quê? x3 menos x2. E eu vou embora até n. Lá no enésimo termo, quando o i for n, isso vai ser o quê? Ó? xn menos 1. Beleza. Agora, note o que acontece. Aqui no primeiro cara, o x1, exatamente, soma telescópica. O x1 que aparece com um termo positivo, aparece com um termo negativo aqui no segundo termo. Então, esse cara aqui cancela. O x2 que aparece aqui, positivo, aparece aqui na terceira soma negativo, ele cancela. A mesma coisa vai acontecer com o x3, ele vai aparecer no próximo termo que não está escrito aqui com sinal negativo, ele vai cancelar. E assim até o final, exceto o xn aqui, que não vai cancelar com ninguém. E aí o que sobrou então? Sobrou o xn e sobrou o x0, com sinal negativo. O xn é o b e o x0 é o a. Então isso tudo simplesmente é o c que já estava ali, xn menos x0, que é c vezes b menos a. E aí o que aconteceu então? Esse limite que está sendo calculado é um limite constante. Que constante? C vezes B menos A. A gente sabe que limite de função constante é a própria constante. Então, daí a gente acabou de mostrar, por definição, que a integral dessa função constante é justamente a área do retângulo formado pelo gráfico da função
no intervalo de A até B. Beleza? Esse é um exemplo, assim, bem simples de ser calculado. Vamos andar mais um pouquinho. Eu não vou abrir em partições, mas se vocês acreditarem que a integral, ela dá a noção de área para gente, o que acontece quando eu considerar essa função aqui, quer ver? Vamos considerar f de x igual a x, e vamos calcular a integral dessa função aí. Ó, a integral, a f de x igual a x é a reta que passa pela origem com o coeficiente com 45 graus de inclinação. Vamos olhar para essa função aí, de 0 a 5, por exemplo. E vamos olhar para a integral dessa função. Então, a integral de 0 a 5 dessa função aí, por definição, isso aí tem que ser a área que está abaixo do gráfico da função. Bom, isso aqui é um triângulo retângulo. A gente sabe a base e sabe a altura. Por quê? Como aqui é um triângulo retângulo, a altura é onde bate esse cara aqui. Como a função é identidade, isso aqui é a imagem do 5, que também é 5. Então, o que é essa integral aqui? Ora, essa integral é a área desse triângulo, que é base 5 vezes a altura 5 sobre 2. A gente acabou de calcular também, então, a integral de uma outra função que não é a constante, tá? Mas a vida não é tão simples assim, formada por retas. E para que a gente consiga calcular integrais de funções mais elaboradas, a gente vai ver uma maneira extremamente prática de fazer isso. Mas, antes de ir para isso, vamos só comentar algumas propriedades que a integral satisfaz. Propriedades. Depois eu vou passar para vocês as partes do livro a que se referem esse conteúdo, que aí tem tudo escrito bonitinho. Bom, o que acontece? Como a integral não deixa de ser um limite, algumas das propriedades de limite continuam sendo satisfeitas aqui. De que maneira? Da maneira de que, se eu olhar para a integral, vou chamar essa aqui de propriedade 1, se eu olhar para a integral da soma de duas funções, isso aqui vai ser a soma das integrais. Então, eu posso calcular a soma separando, quebrando em duas partes. Eu calculo a integral de uma, depois a integral da outra e somo. Que é exatamente, essa propriedade é proveniente da definição de limite. Porque isso aqui, da esquerda aqui, f mais g, a integral de f mais g, vai ser o limite daquelas somas diárias da soma das funções, certo? Pela propriedade de limite, eu vou poder separar isso daí, e aí eu recupero a integral de cada uma delas. Então, isso aqui é uma consequência direta da propriedade de limite, tá? Outra consequência direta da propriedade de limite é a multiplicação por escalar. Então, se eu calcular a integral de uma função dilatada, ou seja, multiplicada por uma constante que aqui eu estou chamando de alfa, isso aqui é a mesmíssima coisa que eu multiplicar por alfa a integral da função. Então, isso aqui é a integral de a até b de f de x dx. Tá bom? Uma terceira propriedade, que aí não necessariamente é proveniente de limite também, é o seguinte: se a sua função ela é uma função que é não negativa, ou seja, o gráfico dela não passa para baixo do eixo x, a integral dessa função aí, f de x dx, é sempre um número não negativo. Isso aqui também é propriedade de limite, porque se você tinha uma função que não assumia valores negativos, o limite dela, quando você calcula indo para qualquer ponto, não pode ser um número negativo. Na pior das hipóteses, é zero, tá? A propriedade 3 é essa daqui, e acho que são todas, né?
Isso, essas são todas. Soma e multiplicação por escalar e positividade. Muito bem. E ainda, uma propriedade extra é a seguinte, eu vou colocar como observação. Por essa noção intuitiva do que significa a integral de uma função ser a área abaixo do gráfico de uma função, não é muito complicado de ver o seguinte, quando eu calculo a integral de uma função arbitrária, eu posso quebrar isso aqui da seguinte maneira, veja, deixa eu desenhar aqui. Vamos fazer o gráfico de uma função arbitrária aqui, suponha que essa daqui é minha f de x, e suponha que esse aqui é a e esse aqui é b, tá? Então, essa integral aqui, de a até b, é a área desse carinha aqui entre os dois pontilhados, marcados por a e b. Se eu considerar qualquer ponto aqui no meio, entre a e b, eu posso olhar para a área abaixo do gráfico da função, indo só de a até c. Eu posso fazer isso. E depois olhar de c até b. O que acontece se eu fizer essa quebra? Ora, essa área aqui, somada a esta área aqui, é a área do todo. Então, Enzo, não necessariamente. Já vou comentar sobre isso. Deixa eu só escrever, então, essa propriedade. E o que significa esta primeira área aqui? Essa aqui é a integral de a até c, de f de x, dx. E essa segunda área aqui é a integral de c até b, de f de x, dx. E como a gente está vendo bem intuitivamente, a soma dessas duas coisas tem que ser a área toda. Então, isso significa que quando eu considero pontos intermediários, eu posso quebrar em duas outras áreas. Então, a integral goza dessa propriedade extra aqui também, tá? Muito bem. Não, a questão que o Enzo fez, ela é conveniente. Por ser uma área, fica positivo o resultado? Não, não fica. No caso que a função é não negativa, voltando aqui na propriedade 3, sim, fica sempre positivo. Contudo, se a gente voltar um pouquinho mais para a construção que é feita aqui, vocês concordam comigo? Deixa eu voltar mais ainda no começo aqui. Vocês concordam comigo que se esse gráfico tivesse abaixo do eixo X, a altura dele, entre aspas, seria negativa? E aí, nesse caso, é a base vezes a altura, entre aspas, que é a imagem da função que assume um valor negativo. Isso aí dá um valor negativo. Se eu sair somando todos esses valores negativos, isso dá um valor negativo. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos voltar aqui, no espaço. Suponha que minha função fosse um negócio assim, ó. Ela assume valores positivos aqui à esquerda desse ponto de interseção no eixo X, tá? Então, se esse cara aqui é A e esse cara aqui é B, quando eu olhar para a área abaixo do gráfico da função, o que a gente diz com isso, na verdade, é a área compreendida entre o gráfico e o eixo X. Então, nesse caso, a área que eu estou me referindo é esta daqui. Área, ela é sempre positiva. Mas a construção que a gente fez aqui diz que essa coisa, ela não é positiva. Por quê? Se a gente particionar bonitinho, pegar as bases e multiplicar pelas alturas, entre aspas, as alturas aqui são todas negativas. São todas negativas. Então, a soma disso tudo vai ser um número que é menor do que zero. Tá bom? Então, assim, e por que a integral ela carrega essa informação de não necessariamente ser uma coisa positiva? Porque ela também está relacionada ao estudo de variação de função. Então, quando eu olho para a integral de uma função e eu sei que ela é negativa, isso me dá informação a respeito da função original, que ela não é uma função positiva, porque se fosse, a integral não poderia ser negativa. Melhorou, Enzo?
Sim, sim. Então tá. E aí, num caso extremo, mas a gente vai ver agora não, a gente vai ver ainda, ao longo dos próximos dias, exemplos. Se o caso fosse outro, que não esse que está desenhado aqui, fosse um trem assim, né? Quer ver? Então, assim. E o meu A estivesse aqui, e meu B estivesse aqui, o processo de integração faz o quê? Calcula esse cara aqui, na verdade, com sinal negativo, é essa área com sinal trocado, porque está abaixo do eixo X, e calcula esse cara aqui é a área mesmo, porque aqui está em cima do eixo X, então vai ter valor positivo. A integral não vai ser a soma das duas áreas nesse caso, vai ser esta área aqui, subtraída por esta área aqui. Porque daí o que que acontece? A integral diz informação para mim de que, olha, a função assumiu valores negativos num certo intervalo, porque senão seria o somatório das duas áreas. Mas eu imagino que isso deve ficar mais claro com, as, nos próximos dias, tá? Beleza, então vamos para a parte prática da integral. Essa é a parte que quem não tem preguiça de pensar gosta muito. Prática entre aspas, né? Porque é que eu não vou demonstrar esse resultado. Tem um teorema fundamental em cálculo 1, que se chama Teorema Fundamental do Cálculo, vou chamar aqui de TFC, o Teorema Fundamental do Cálculo. Ele dá uma maneira extremamente prática para a gente calcular a integral e não precisar ficar apelando para somas de Riemann, porque é um processo exaustivo e muitas vezes pode ser computacionalmente inviável. Então, o TFC ele diz o seguinte, Teorema Fundamental do Cálculo. Olha, se você tem aí uma função, eu vou colocar só definida num intervalinho AB, a valores reais. E essa função, ela é tal que existe uma outra função, que eu vou chamar de fão de x, existe uma fona de x, de tal maneira que a derivada dessa fona é aquela função ali que você está estudando, original, em todo ponto. Então, veja, você tem uma função, você quer calcular a integral dela, mas você sabe que existe uma outra função que quando você deriva é ela. Isso diz para mim o seguinte, que quando eu calculo a integral da função no intervalo AB, isso aqui é simplesmente essa função fona de x aí, analisada nos extremos. O que é o analisada nos extremos? É ela aplicada no extremo superior de integração, menos ela aplicada no extremo inferior de integração. E aí, esse teorema, basicamente, traz de maneira bem assertiva a relação entre integral e derivação, que intuitivamente vocês responderam lá na primeira atividade, relacionando a variação da função com a área abaixo do gráfico, tá? Pode parecer meio complicado olhando assim, porque tá bem abstrato, mas no caso, vamos fazer exemplos, vocês vão ver como vai ficar bem simples esse teorema fundamental do cálculo. Então, o que é importante aqui? O importante aqui é o seguinte, ó, quando eu quiser calcular a integral de uma função, basta eu achar uma que quando eu derivo é aquela coisa que eu estou integrando. Se eu achar uma, acabou. Basta eu calcular a imagem de função e olhar para a diferença. Isso aí é a integral da minha função, tá? Vamos fazer um exemplo para ver como é que fica isso na prática. Vamos fazer um exemplo de aplicação do TFC aqui. Exemplo. Vamos olhar para a integral de 0 a 1 da função x². Bom, a função x² é uma função não negativa, então, basicamente, o processo de integração vai fazer o seguinte, eu vou esboçar aqui o gráfico da x², o processo de integração de 0 a 1, basicamente vai me dar isso aqui, ó, a área
compreendida entre o gráfico da função e o eixo x. E essa aqui é x², tá? Isso aqui não é bem um triângulo, então eu não posso fazer base vezes altura sobre 2, mas agora o teorema fundamental do cálculo diz para mim o seguinte, olha, se eu achar uma função cuja derivada é x², eu sei calcular essa integral, porque daí eu calculo ela nos extremos e faço a diferença. Vamos ver que função que quando eu derivo, eu recupero a função x². Valendo. E, olha, o Heitor, deu nem tempo, ganhou. X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3, perfeito. X ao cubo sobre 3. De fato, se eu uso a regra do tombo aqui, quando eu derivo esse trem, isso aqui dá 3x², dividido por 3, corta, corta, x². Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de primitiva. Primitiva para x². Por quê? Porque é uma função que quando eu derivo eu obtenho x². Legal. Bom, agora eu conheço a primitiva da x², o teorema fundamental do cálculo diz para mim o seguinte, olha, isso aí é você pegar essa primitiva e analisar nos extremos. Acabou, calculei por quê? Isso aqui é x ao cubo sobre 3 aplicado no 1 vai dar 1/3, menos x ao cubo sobre 3 aplicado no 0. Esse segundo termo é 0, então isso aqui dá 1/3. E essa é a integral de x² de 0 a 1. Beleza? Super prático, não é? Bom, ninguém comentou, mas pode ser que eu queira considerar essa função aqui ao invés dessa f. Eu vou chamar de g de x igual x ao cubo sobre 3 mais a meia besta. A derivada dessa função não é x²? Porque, veja, a derivada soma é a soma das derivadas. Então, a meia besta desaparece na derivação. Vai sobrar só a derivada de x ao cubo sobre 3, que é x². Então, essa g de x aqui, ora, ela é uma outra primitiva para a função x ao quadrado. Mas, professora, se eu usar ela, a integral vai mudar? Não mudará. Veja o que acontece. Quando eu considerar, então, essa g de x aqui, aplicada no 1 menos ela aplicada no 0, o que vai acontecer? Exatamente, a constante vai se anular. Então, o g de 1 vai ser o quê? 1/3, que é x ao cubo sobre 3, mais 333. Nossa, quanto 3. Menos ela aplicado no 0. Ela aplicado no 0 é 0 sobre 3, mais 333, mais esse cara aqui, meia besta desaparece, esse cara já é 0, deu 1/3, ou seja, deu exatamente a mesma coisa que a anterior. Tá bom? Muito bem, então esse aqui foi um exemplo, vamos voltar aqui em cima um pouquinho, só para dar nome aos bois, nesse caso aqui, essa efona aqui ela é chamada primitiva de f. E pode ser qualquer primitiva, porque esse evento aqui que a gente viu no caso deste exemplo, acontece no caso geral, tá? Pelo seguinte motivo, deixa eu voltar aqui. Observação. Observação. Se eu tenho uma função que é primitiva de uma funçãozinha f arbitrária, ou seja, isso significa que a derivada dessa função aí é f de x, então, se eu somar qualquer constante a fona, eu vou chamar de g. F mais uma constante c qualquer, essa g também ela é primitiva de f. Bom,
De fato, quer ver? Vamos pegar g e derivar com relação a x. Isso aqui tem que ser a derivada, como ela é f mais c, tem que ser a derivada disso daqui. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso aqui vai ser a derivada do primeiro, f de x, mais c', a derivada do segundo com relação a x. Isso aqui é zero, derivada de constante é zero, deu f'. F' é f, porque ela era uma primitiva originalmente. Então, eu considerei uma primitiva tal e meu colega considerou primitiva tal. A integral não vai mudar o valor. Claro que não vai, ela está bem definida nesse sentido, tá bom? Então, a gente pode considerar a primitiva que a gente bem entender para a aplicação do teorema fundamental do cálculo, mas é sempre conveniente escolher o mais fácil, claro, com essa constante aí sendo zero. Show? Show. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo? Exemplo. Vamos pegar um exemplo um pouquinho menos simples que o anterior. Vamos olhar aqui, por exemplo, para a integral de 0 a 2 da função 3x² menos 2/5 de x mais 3 dx. E vamos calcular essa integral aí. Primeiro de tudo, a gente acabou de ver que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso quebrar isso aí em 3 partes e usar as propriedades da soma e multiplicação por escalar, ou eu posso ir direto achando uma primitiva para esse polinômio que aparece aqui. E aí, quem seria uma função que eu derivo e gera essa que está aí dentro do integrando? Vamos ver. Para eu obter 3x², quando eu derivar alguma coisa, o que eu tenho que ter? X ao cubo. Porque cai o 3, fica x². Então, x ao cubo, quando eu derivo, eu obtenho esse primeiro cara aqui. Para obter esse segundo cara aqui, ó, menos 2/5 de x, quem que tem que ser a função que eu coloco aqui? Valendo! Ô, louco! Quase, só uma tentativa. Essa é a constante. Isso, menos x² sobre 5. Muito bom isso aí. Muito bem, essa aí. Então, veja, menos x² sobre 5. Ah, se eu tenho dificuldade de enxergar, vamos vir aqui no canto e vamos derivar. Vamos derivar, usando a regra do tombo, isso aqui vai ser menos 2x sobre 5. Beleza? De fato é, tá? E, finalmente, o último termo que eu vou colocar aqui é o cara que, quando eu derivo, eu obtenho 3. Quem que é esse cara? Esse é fácil. 3x, perfeito, 3x. Veja, como eu busquei por primitiva termo a termo e a derivada também goza da propriedade de que derivada da soma é a soma da derivada, é claro que esse cara que está aqui entre o parênteses é uma primitiva para esse cara aqui da chave vermelha. Tudo bem? Se alguém tem dúvida, deriva x ao cubo menos x² vai ser x, e vê que de fato dá esse cara aqui dentro do integrando, tá? Então, maravilha, achamos aqui uma primitiva para a função. O teorema fundamental do cálculo diz que essa integral é esse cara analisado de 0 a 2. O que significa isso? Significa eu aplicar no 2 e subtrair pelo aplicado no 0. Quando eu aplicar 2 aqui, eu vou ter primeiro 2 ao cubo menos 2 ao quadrado sobre 5 mais 3 vezes 2. Menos tudo isso aplicado no 0, que vai dar 0. Eu vou escrever por extenso só essa primeira vez. Então, vai dar 0 ao cubo
menos 0 quadrado sobre 5, mais 3 vezes 0. Então, isso aqui é 0, 0, 0, é tudo 0. Só resta, então, isso aqui, né? 2 ao cubo, que é 8, menos 2 ao quadrado, que é 4 quintos, mais 3 vezes 2, 6. Beleza? Que acaba sendo, não sei, deixa assim, vocês calculam. 8 menos 4 quintos mais 6. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Mais um exemplo agora. Esse aqui foi um exemplo de uma integral de função polinomial. Vamos fazer um exemplo que é esse cabra aqui, quer ver? Vamos pegar a integral de 0 a 1 da exponencial de menos x dx. Então, vamos deixar um pouquinho mais complicado agora, tá? Mas não tanto, na verdade, porque pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma função que, quando eu derive, eu recupere a exponencial de menos x. Que função será essa? Valendo. Exatamente. Menos a exponencial de menos x. Vamos ver se de fato é. Então, aí eu venho aqui no meu rascunho lateral, ó, menos a exponencial de menos x e vou derivar. Ó, o menos que aparece aqui, a derivação não enxerga, ele cai para fora, e aí, eu tô fechando com o meu dedo, mas aqui não dá para ver, né? Eu escondo o menos aqui e tenho que derivar exponencial de menos x. Pela regra da cadeia, é exponencial de menos x vezes a derivada do que está lá dentro. Lá dentro está menos x, a derivada é menos 1. Aí esse menos 1, multiplicando pela menos exponencial, cancela os sinais, isso aqui dá menos exponencial de x de fato, tá bom? Então, realmente, essa é uma primitiva para minha função. Rafael, essa primitiva que você mandou aqui, ó, menos a exponencial de menos x, quando a gente deriva isso daqui, eu vou ter menos da frente, derivada de exponencial de x é a própria exponencial de x, eu volto na mesma coisa. Tá? Então, deixa eu apagar esse trem aqui. Bom, agora... Oxe... Agora, sabendo então que essa aqui, que está na frente do igual, é uma primitiva para a função que eu estou integrando, ora, a integral é a análise disso de 0 a 1, que é o intervalo de integração. Então, isso aqui vai ser essa primitiva menos exponencial de menos x aplicada para x igual a 1. Então, exponencial de menos 1, menos este mesmo cara, menos já está lá, este mesmo cara aplicado no zero, tá bom? Então, veja o que acontece aqui. Este cara aqui, ó, menos exponencial de menos zero é menos exponencial de zero. Exponencial de zero é 1, então isso aí é menos 1. Com esse menos que está aqui na frente, isso aí vai ficar mais 1. Então, eu já vou colocar aqui. Então, aqui eu vou ter o 1, e esse cara aqui é menos 1 sobre a exponencial. Certo? Exponencial a menos 1 é 1 sobre a exponencial. Então, essa integral aqui deu 1 menos 1 sobre e. Beleza? Dúvidas, perguntas ou comentários? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que eu... Ah, tem um exemplo legal. Uhum. Então, vamos a um último exemplo? Vamos a um último exemplo aqui, que é esse cara aqui, que também não é muito complicado, não. Vamos olhar para a integral de 2 até 3 da função 1 sobre x dx. Então, essa função... Assim, né? Eu só posso...
Sim, só na primitiva, Lucas. É o que o teorema fundamental do cálculo diz. Qualquer outra coisa que não seja primitiva não necessariamente dará a integral, tá? E tem um porquê, e tem um porquê. Se alguém tiver interesse, eu aconselho dar uma olhadinha na prova do teorema fundamental do cálculo. Lá fica muito claro a inter-relação entre derivada e integral, através daquelas somas diárias. E tem que ser a primitiva, tá? Bom, então vamos lá. Essa função aqui, 1 sobre x, é uma função que é caótica, próxima ao zero em termos de cálculo de área. Porque se eu colocar aqui, esboçar o gráfico dessa função, ao longo da reta, ela tem um gráfico assim, né? Tchum, tchum. Essa aqui é 1 sobre x. Eu estou olhando para ela só de 2 a 3. Então, ok. Agora, se eu olhasse, por exemplo, de 0 a 2, aí eu teria um problema aí, porque eu não sei se eu sei calcular essa área aqui, porque essa função próximo do zero está indo para mais infinito. Isso aí não é um espaço limitado, que eu sei calcular a área, mas a gente vai chegar mais para frente em métodos para resolver esse tipo de integral. Mas por hora vamos ficar no ambiente confortável. Bom, então o teorema fundamental do cálculo diz para mim o seguinte: olha, esta integral aí é uma primitiva aplicada nos extremos. Quem que é uma primitiva para 1 sobre x? Ou seja, isso, ln de x, muito bem, nem deu tempo de eu falar valendo. E justamente, ln de x é uma função tal que quando eu derivo, eu tenho 1 sobre x. Então essa é a primitiva. E aí acabou. O teorema fundamental do cálculo diz para mim que essa integral é esse cara aí, ln aplicado nos extremos. Ou seja, é ln de 3 menos ln de 2. E aí, se eu quiser aqui usando a propriedade de ln, como sendo ln de 3 meios. Ou seja, essa área rachurada aqui, entre 2 e 3, é ln de 3 meios. E voilá. Tá bom? Dúvidas, perguntas ou comentários sobre essa parte? Por enquanto tá sussa, tá? Então, por hoje, o que eu tinha para falar com vocês era isso. É claro que a gente considerou exemplos não muito rebuscados aqui. E para finalizar, deixa eu só, na verdade, formalizar uma coisa, formalizar alguma coisa. A gente diz que uma integral ela é indefinida, e escreve assim, sem o a e o bzinho nos extremos, a gente não diz, não define onde que a gente está calculando a integral, tá? Então, a integral anterior que a gente estava fazendo em intervalos pré-definidos são integrais definidas. Integral que a gente não diz os extremos onde estão colocados, a gente chama de integral indefinida. A integral indefinida simplesmente é, por definição, a primitiva de uma função, tá bom? Então, basicamente, nesse caso aqui, vocês disseram para mim que a integral indefinida de 1 sobre x é ln de x. Opa, ln de x. A integral indefinida de x quadrado, vocês disseram que é x ao cubo sobre 3. E assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui é só uma notação para a primitiva da função, na verdade. E, na verdade, não precisa ser ln de x, como a gente conversou agora há pouco, pode ser ln de x mais uma constante. Isso aí ainda é uma primitiva para a função, porque a constante morre na derivação. Idem aqui, para x ao quadrado, a constante morre na derivação. Então, integral indefinida. Isso aqui é só uma formalização, porque nos exercícios podem aparecer cálculos de integrais indefinidas. Então, o trabalho vai ser pensar qual é a função que, quando eu derivo, eu obtenho aquela que está dentro do integrando, tá? Então, agora, na verdade, com o teorema fundamental do cálculo,
É muito mais simples calcular integrais. Inclusive, como vocês já devem ter visto no livro, quem já teve curiosidade, ou na própria internet, tem tabelas de integração dando quem são as primitivas da função, para que a gente não precise toda hora ficar pensando, sabe? E a coisa se torna automática à medida que você começa a praticar. É instantâneo, que nem derivada, começou a ficar mais automático à medida que vocês foram praticando. A integração também, porque a integração agora é como se fosse o processo contrário, tá? Então, amanhã eu vou colocar a lista de exercícios referente a essa parte, e o importante agora é praticar. Mesmo que tenha as tabelas de integração, nesse começo, tentem não apelar para elas, tentem pensar, fazer esse raciocínio contrário. Quem é a função que eu derivo e obtenho aquela que está lá dentro, tá? Por tentativa e erro mesmo, ajustando a função, derivando e verificando o que dá aquela.